Olá, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a Daiane por ter ido mais de uma vez no laboratório essa semana, né, para a gente poder fazer algumas medidas aí. A gente teve alguns probleminhas e aí a gente teve que estar indo 2 vezes essa semana para conseguir fazer a obtenção dos dados, mas vamos lá. O objetivo desse experimento, então, ele vai ser da gente verificar como vai ser afetado o movimento de uma translação a partir da variação da força resultante quando a gente mantém a massa do nosso sistema constante. É como se a gente trabalhasse com essa situação aqui. A gente vai ter o trilho de ar, a gente tem um carrinho, com o trilho de ar ele está praticamente livre de atrito. Então, quem é que vai ser responsável pelo movimento se meu trilho está exatamente na horizontal? É este peso que está sendo colocado aqui nessa roldana a partir de uma corda. Tá? A gente vai considerar a roldana e a corda desprezíveis no momento. E a gente vai ter uma massa nesse carrinho que eu posso mudar essa massa e colocar ela aqui. Então, a massa do meu sistema, a massa total do meu sistema, ela vai se manter constante. Quem vai mudar é a quantidade de massa que eu tenho aqui e aqui para a realização do movimento. Vamos aqui para o nosso trilho de ar, ver se eu explico um pouquinho melhor como é que vai acontecer isso. A gente tem o carrinho, que vocês estão vendo lá no MRUV, a gente deslocou ele da esquerda para a direita, agora nós vamos deslocar ele da direita para a esquerda. A gente tem esse carrinho aqui, e aqui a gente está colocando então as massas. Que massas? Essas massas aqui, tá? Quando a gente fez a primeira vez o experimento, a gente foi colocando as massas e a gente fez só um somatório das massas para mostrar para vocês. Depois a gente teve que repetir, porque algumas medidas não ficaram legais, e aí a gente resolveu pintar a borda desses experimentos. Então, vocês vão ver que algumas imagens, a gente não está com a borda das massas pintadas, mas nas imagens que nos interessam, vocês vão ver direitinho as cores, tá? Dessa borda. Na verdade, a gente vai precisar das massas do nosso sistema, então vamos começar por elas. Tá? A primeira coisa que vocês têm que anotar, então, é a massa do carrinho, só o carrinho, é 137,24. A massa do carrinho com o gancho e a cordinha é 138,45 gramas. As massas, aquela primeira massa que eu mostrei para vocês que ela vai ficar pendurada e ela não foi pintada, ela tem 9,98 gramas. Depois a gente vai ter as massas, a amarela embaixo, a preta no meio e a vermelha em cima. Então, a vermelha vai ser a primeira que vai sair de cima do carrinho e vai lá para aquele ganchinho. E a vermelha pesa 10,03, pesa não, a vermelha tem uma massa equivalente de 10,03 gramas. A preta, 10,06 gramas e a amarela, 10,03 gramas. E é exatamente essa ordem que a gente vai estar seguindo, tá? Depois que a gente fez a montagem, eu tirei uma foto, então, aqui, uma massa aqui, neste ganchinho, que está preso a esta roldana, e as outras 3 massas no carrinho. 5 tomadas de tempo, somem, faça a média, né, dessas 5 tomadas de tempo. Depois a gente vai fazer, na verdade vocês vão somar, tá? Somem os tempos, T1, T2, T3 e T4. Vão fazer isso 5 vezes e vão pegar a média desse valor, dessa soma. Por quê? Quando for calcular a aceleração, gente, eu já vou calcular a aceleração do primeiro ao último sensor, né? Eu não vou ficar calculando por intervalos. Vocês podem pegar direto o primeiro e o último sensor já para fazer a determinação desse valor de aceleração. Então, para anotar os dados, né? Vocês vão ter muito mais dados para anotar, mas na hora de calcular vai ficar enxugado. E a gente ainda tentou colocar o carrinho para ser largado sempre a alguns milímetros do primeiro sensor para vocês trabalharem com velocidade inicial igual a 0. O que vai facilitar bastante a vida de vocês, porque na verdade o que a gente vai estar querendo? A gente está querendo que vocês tenham a massa, aqui são valores de 10, 20, 30, 35, mas na verdade vocês vão usar aquela primeira massa de 9,98 mais a massa do gancho, que vocês vão ter que subtrair daqueles 2 valores do carrinho com o gancho e do carrinho sem o gancho. Aí aqui vocês vão somar esta primeira massa, só a massa vermelha,
Aqui vocês vão somar a esta massa também a massa preta, e aqui vocês vão somar a esta massa a massa amarela, tá ok? E aí vocês vão ter essas médias de intervalo de tempo, calcula a média do tempo e determina a aceleração a partir daquela equação horária do movimento. Se a variação da minha posição é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, e a minha velocidade inicial eu vou considerar nula, então a minha variação da posição de 0,8 metros, ela é 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O meu tempo ao quadrado é esse tempo médio que vocês vão estar utilizando aqui. Então, eu tenho 4 pontos para colocar no meu gráfico, que vão ser que eu vou fazer um gráfico que vai me relacionar este mg, tá? Essa massa vezes a aceleração da gravidade, com essa aceleração que eu calculei a partir das medidas feitas com o trilho de ar. E com isso, tá? Vocês vão fazer um gráfico que vai ser a força resultante aceleradora em função da aceleração calculada. Simplificando, um gráfico do peso colocado embaixo da roldana, ali no gancho, em função da aceleração que vocês determinaram a partir das medidas de tempo que foram feitas com o trilho de ar. E depois vocês vão calcular o erro percentual da massa do sistema, tá? Aqui, essa declividade, ela vai me dar justamente essa relação de massa. E aí, quando fizer a declividade, eu vou ver que essa massa aqui não vai ser igual à massa total do sistema. E eu vou ter um erro bem significativo. E de quanto vai ser esse erro? Então, isso aqui já são perguntas, porque nesse experimento eu não vou pedir um relatório. Vocês vão responder um questionário. Atenção! Quando vocês abrirem o questionário, vocês vão ter um tempo para responder. Ele vai ficar disponível para vocês uma semana, mas depois de aberto, vocês têm só algumas horas para responder o questionário. Tá ok?